E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Arilson. Vamos para a nossa segunda aula de física aqui no terceiro ano. Bom, nossa segunda aula de física, falamos sobre associação de resistores. A gente vai falar um pouco sobre esses resistores que também eu já havia comentado em sala de aula, mas aos pouquinhos a gente vai aprofundando cada vez mais nesse conteúdo. Nesse caso aqui temos um circuito elétrico, onde tem várias resistências aqui. Temos 5 ohm, 3 ohm, 14, 10 e 15 ohm. Então, nesse caso aqui, essas três resistências aqui, elas estão em paralelo, certo? Então, eu tenho que resolver para transformar ela em série, né? Então, nesse caso aqui, vamos agora colocar em prática como que eu resolvo resistências que estão em série e resistências que estão aqui em paralelo. Bom, resistência equivalente. Então, nesse caso aqui, eu tenho que transformar essas resistências numa resistência só. Transformando essas três aqui em paralelo, somando com 5 e depois com 3 e somando, ficando só uma resistência equivalente. Aí, tendo três resistências. Resistência em série. Resistência em série é aquela resistência que está uma seguida da outra. Por exemplo, numa sala onde tem lâmpadas que acendem ao mesmo tempo, quando você liga o interruptor, elas estão em série, né? Porque é uma seguida da outra. Já a que não ligam, tem vários interruptores, então nesse caso estão em paralelo. Então, continuando. Aqui temos circuito em série. Potência consumida pelo resistor equivalente deve ser a soma da potência consumida em cada resistor. Então, nesse caso aqui, vem falando sobre a potência, então dissipada. Então, a potência é igual a resistência vezes a corrente ao quadrado. E a potência equivalente é a soma de todas elas. Então, mais uma fórmula para a gente trabalhar aqui, para a gente achar a potência dissipada. Seria a resistência vezes a corrente ao quadrado. Resistência equivalente também a soma das resistências em série. Aqui está a voltagem, a DDP em volts. Também é a soma de cada uma delas. Vamos continuar. Bom, já foi falado um pouco sobre circuito em série, né, que é a soma das resistências. Aqui temos o circuito em paralelo. Vocês podem perceber que a corrente ela passa por todo o circuito, mas nesse caso aqui, que tem três resistências em paralelo, ela é subdividida em três, e 1, e 2 e 3. Então ela vem pelo circuito, nesse caso aqui ela é subdividida em três partes, essas resistências aqui. Então, aqui mais adiante vem como eu calculo essas resistências em paralelo. Aqui nesse caso aqui, a resistência em paralelo, eu vou usar essa fórmula aqui, ó. 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Daqui para cá eu vou fazer o MMC e depois vou multiplicar cruzado com 1 sobre R equivalente e achando a resistência equivalente em paralelo, certo? Continuando aqui, como eu já havia falado anteriormente, ó, a fórmula usando para achar a resistência em paralelo, ó. 1 sobre R1, 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 aqui embaixo. Aqui também, ó, transformando essa resistência em uma só resistência equivalente. Por exemplo, se R1 é 3, R2 é 4 e R2 é 4 e R3 é 5, eu teria que colocar 3, 4 e 5 e fazer o MMC aqui entre eles, depois multiplicar cruzado.
Bom, usado para evitar danos aos fusíveis, no caso, causados por curto-circuito, pois limita a corrente que é grande nesses casos. Consiste em um fio, geralmente de chumbo, que derrete e abre o circuito se a corrente aumenta muito. Então, nesse caso aqui são os fusíveis, né? Todos os aparelhos, a maioria, nesse caso bem dizer todos, têm fusíveis, né? Quando a corrente é muito alta, ele se rompe, ele é feito de chumbo, né? Evitando assim, né? O curto-circuito nos aparelhos, né? Nesse caso aqui, até danos mais piores como incêndio. Aqui vamos para um teste, nesse caso aqui, vamos para um teste mais rápido, né? Aqui um exercício. O exercício aqui fala sobre, primeiro, a diferença de potencial entre os extremos de uma associação em série de dois resistores de resistência 10 ohm, 10 ohm e 100 ohm e 120 volts. Qual é a diferença de potencial entre os extremos do resistor de 10 ohm? Bom, temos aqui nesse caso, duas resistências, 10 ohm e 100 ohm. Primeiro eu vou calcular a resistência em série aqui, somando as duas resistências. 10 mais 100 seria 110. Eu vou usar aqui a primeira lei de Newton, que é U, que é a tensão, que é dp, vezes E igual a R vezes I, que é a corrente. Então eu vou achar aqui a resistência equivalente, a soma de 10 mais 100, daria 110. Ele deu o valor da DDP, que é 220, tá aqui. Vou achar a primeira corrente. Então ele pediu aqui, né? Primeiro eu vou achar a corrente, está multiplicando, vai passar dividindo. Seria a corrente 10 amperes. Então a corrente é dado em amperes. Aqui nesse caso aqui, ele quer achar também a tensão. Eu vou achar a tensão aqui. A tensão seria a resistência, nesse caso aqui, que é 10, certo? A corrente, que seria o que? 2. Vou multiplicar 10 vezes 2, seria quanto? 20 volts. Por que nesse caso aqui eu peguei 10 da resistência? Porque ele falou qual é a diferença de potencial entre os extremos do resistor de 10 ohm. Então ele citou 10 ohm aqui. Então nesse caso aqui a resistência seria 10. E a corrente 2, que eu achei anteriormente aqui, finalizando esse primeiro exercício aqui. Vamos para mais um exemplo. Nesse caso aqui, temos aqui mais um exemplo, que é o exemplo 2. Calcule a resistência equivalente e a tensão do circuito a seguir, tendo como corrente elétrica 10 amperes. Percebemos que essas resistências estão em paralelo. Então, primeiro eu tenho que achar aqui a resistência equivalente paralelo, que iria 1 sobre R1, 1 sobre R2, 1 sobre R3. Então seria 1 sobre 4, 1 sobre 6 e 1 sobre 12. Fazendo meu MC aqui, daria 6 sobre 12. Nesse caso, vou multiplicar cruzado, certo? Multiplicação cruzado. Seria R vezes 6, 6R. 1 vezes 12, 12. Está multiplicando, passo dividindo. 2 ohm. Também eu vou achar a tensão pela primeira lei de Newton. A tensão aqui é 2, corrente 10, multiplicando 20 volts. Nesse caso aqui eu vou achar a tensão que passa pelo circuito, dando 20 volts aqui. E finalizando nossa segunda aula de física. Até mais, pessoal!